Tag question. É uma pergunta em uma frase. Você usa quando, por exemplo, tiver quase certeza que sim ou não. Ou seja, para tirar uma dúvida. Se você tem uma frase afirmativa, a pergunta precisa ser negativa. Exemplo: você mora em São Paulo. Você não mora. Se a frase for negativa, a pergunta precisa ser afirmativa. Exemplo: você não mora em São Paulo. Você mora. Agora vamos ver outros exemplos. Vamos começar com duas frases afirmativas com o verbo to be. Você está na escola. Você não está. Você não está na escola. Você está. Ela está na escola. Ela não está. Ela não está na escola. Ela está. Atenção! Antes da vírgula as frases ainda não foram transformadas em perguntas. Isso somente ocorrerá depois da vírgula na frase. Agora exemplos sem verbo to be. Então vamos usar auxiliares para negar as frases. Você vai para a escola. Você não vai. Você não vai para a escola. Você vai. Ela vai para a escola. Ela vai. Você não vai para a escola. Você vai. Agora vamos ver as frases com auxiliares. Como vocês já viram nas aulas anteriores, nega-se o auxiliar. Você irá para a escola. Você não irá. Você não irá para a escola. Você irá. Ela poderia ir para a escola. Ela não poderia. Ela não poderia ir para a escola. Ela poderia. Agora vamos ao principal. Para negar a frase você precisa usar o que usou na frase de baixo. Para colocá-la na negativa. Já na segunda você precisa colocar o final de forma positiva, com o início da frase. Agora vamos ver as frases dos exemplos em inglês na mesma ordem. You are in school. You aren't. You aren't in school. Are you? She is in school. She isn't. She isn't in school, is she? You go to school. You don't. You don't go to school, do you? She goes to school. She doesn't. She doesn't go to school, does she? You will go to school. You won't. You won't go to school, will you? She could go to school. She couldn't. She couldn't go to school, could she? Palavras diferentes com a mesma tradução. Vamos começar. A primeira é grande. Possui duas diferenças. Uma é usada com o sentido de grande. Exemplo: esse carro é grande. A outra é no sentido de largura, como por exemplo: essa rua é grande ou larga. A segunda é chato. A primeira é no sentido de irritante, assim como uma pessoa que não para de falar, por exemplo. O outro é de entediante. O outro é no sentido plano, exemplo: pé chato. O terceiro é café. O primeiro é de inclusive. O segundo é de até um destino, por exemplo: eu fui até São Paulo. O quarto é veneno. O primeiro é qualquer tipo de veneno que seja ingerido e criado pelo homem ou veneno animal. O segundo é para venenos injetáveis. O quinto é aniversário. O primeiro é aniversário de nascimento. O segundo é aniversário que não seja de nascimento. O sexto é apagar. O primeiro é apagar como uma borracha, por exemplo. O segundo é no sentido incêndio, por exemplo. O terceiro é no sentido apagar a luz. O sétimo é banco. O primeiro é banco financeiro. O segundo é o banco da praça. O terceiro é de banco para uma pessoa só, por exemplo, o banco do bar.
O 8º é casamento, o primeiro é de cerimônia. O segundo é referente à vida de casado. O 9º é destino, o primeiro é para destino de viagem. O segundo é referente ao seu destino no sentido vida. O 10º é fantasia, o primeiro é para fantasia como uma festa fantasia, por exemplo. O segundo é no sentido de fantasia imaginaria. O 11º é receita, o primeiro é de receita de culinária. O segundo é de receita médica. O terceiro é sua receita de banco, seu faturamento por mês é ano. O último é tinta. O primeiro é qualquer tinta menos a usada em papel, por exemplo. O segundo é a tinta usada em papel, mais tinta líquida. Gostaram? Agora vamos ver as frases dos exemplos em inglês na mesma ordem. 1 degree, big, large, 2 degrees, annoying, boring, flat, 3 degrees, even, until, 4 degrees, poison, venom, 5 degrees, birthday, anniversary, 6 degrees, erase, put out, turn off. 7 degrees, bank, bench, stool, 8 degrees, wedding, marriage, 9 degrees, destination, destiny, 10 degrees, costume, fantasy, 11 degrees, recipe, prescription, income, 12 degrees, paint, ink.